às 10 da noite, só no Canal de História, a televisão que faz história. A máfia espalha o terror na cidade de Nova York, mas o governo promete levá-los à justiça. I think this is a perfect time to crush them. Agentes infiltrados arriscam as suas vidas. Tínhamos de estar dispostos a correr riscos. As provas acumulam-se. E descobrem o círculo interno secreto de chefes da máfia que controla praticamente todas as atividades clandestinas. Foi eletrizante. Estavam a trabalhar em conjunto. As perguntas e as respostas. A história por detrás do crime organizado em julgamento. O relatório final. A comissão em julgamento. Cidade de Nova York, 1980. A maior metrópole dos Estados Unidos da América é assolada por uma organização ilegal conhecida por La Cosa Nostra, que em italiano significa a nossa coisa. Ou, como é mais conhecida, por máfia. A organização tem influência por todo o país, mas a cidade é controlada por 5 poderosas famílias do crime. E são os chefes destas famílias que tomam todas as decisões. Os líderes suspeitos. O chefe da família Gambino, Grand Paul Castellano. O chefe da família Genovese, Anthony Tony Gordo Salerno. O chefe da família Bonanno, Philip Enferrujado Rastelli. O chefe da família Lucchesi, Anthony Tony Patos Corallo. E o chefe da família Colombo, Carmine, a serpente Persico. Cada chefe encontra-se no topo de uma hierarquia altamente organizada, com subchefes, capitães, soldados e associados, prefazendo um total de mais de 11 mil homens só na cidade de Nova York. Os homens na base da hierarquia executam o trabalho sujo. Eram os soldados que faziam a agiotagem, os roubos, as fraudes. Eram eles que traziam o dinheiro. Mas ao contrário de muitas outras organizações, na máfia o dinheiro flui para cima. Todos têm de o fazer circular nesse sentido. Parte desse dinheiro vem da influência ilegal que a máfia exerce sobre indústrias legítimas como empresas de transportes, vestuário, saneamento e construção. As famílias mafiosas sempre tentaram operar da mesma forma. Infiltram-se nos negócios legítimos que puderem, como forma de obter rendimentos legítimos, para além de ganharem dinheiro a extorquir esses mesmos negócios. As operações da máfia instalam um clima de medo em Nova York. Homicídios, fogo posto e carros armadilhados são alguns dos seus métodos favoritos de persuadir cidadãos relutantes em jogar pelas regras da máfia. Quem os desafiar nunca sabe o que lhe poderá acontecer. Não têm qualquer problema em matar. As forças da autoridade visam as atividades ilegais da máfia, como o jogo, a extorsão e a agiotagem. Mas tem-se revelado um grande desafio conseguir condenar mafiosos. As investigações ao crime organizado são as mais difíceis, porque estamos a lidar com criminosos experientes e de carreira, e como tal estão de certa forma cientes de estarem a ser vigiados. Não falam ao telefone, não colocam os seus nomes ou assinaturas em papel para não deixarem vestígios. Apesar de todo o seu trabalho, os agentes da lei capturam o chefe ocasionalmente. E mesmo assim, os seus advogados de defesa conseguem negociar penas curtas e leves. Os mafiosos regressam às ruas e a estrutura nem sequer vacila. 1981. Sede do FBI em Nova York. O agente especial James Kostler toma o comando da equipa do FBI de combate ao crime organizado como supervisor coordenador. Ele está determinado a alterar a forma como a agência combate a máfia. Por sorte, tomei posse do cargo numa altura em que o crime organizado era um assunto muito importante para o governo. Ronald Reagan tornou-se presidente e fez dele uma das suas prioridades. A 32 km de distância, em White Plains, Nova York, Ronald Goldstock é nomeado o novo diretor da equipa de combate ao crime organizado do Estado. Na última década, a equipa tem vindo a conduzir a sua própria investigação à máfia, mas nunca conseguiu resolver um caso importante. Era essencialmente uma organização moribunda e tentámos arranjar forma de lidar com o problema do crime organizado, não através de acusações e condenações de pessoas individuais, mas atacando grupos inteiros. Kostler e Goldstock chegaram ambos à mesma conclusão sobre a melhor forma de atacar a máfia. Recorrendo a uma lei federal com uma década, conhecida por RICO, ou Lei contra as Atividades Ilegais e o Crime Organizado.
Esta lei permite às forças da ordem perseguir grupos de criminosos. A chave está em provar a existência de uma organização ligada a uma ou mais atividades ilegais. Ao apoiarem-se nesta lei, os promotores não precisam de focar-se num único dia ou crime, podendo estender a acusação no tempo para estabelecer um padrão de atividades ilegais. Os promotores podem visar os principais mafiosos que normalmente se encontram fora do alcance das acusações. Aqueles que dão as ordens, mas que raramente cometem os crimes propriamente ditos. A Lei RICO foi criada para funcionar em conjunto com uma lei chamada Título 3, que permite o uso de gravações secretas em tribunais federais. A intenção do Congresso era permitir que a Lei RICO pudesse usar a história do crime organizado, colocá-la a trabalhar com o Título 3 e usar essas duas ferramentas em conjunto. Tratava-se de algo que nós não fazíamos normalmente. Se a Lei RICO é a arma ideal, por que motivo as forças da lei levaram 10 anos para a utilizar? Poucas autoridades compreendem a fundo a lei e ninguém quer ser o primeiro a colocá-la em prática. O homem que escreveu a lei, G. Robert Blakey, conta, ao relatório final, que o Departamento de Justiça desencorajou o seu uso, com receio que pudessem perder um caso de grande visibilidade. Eles não iam tratar nenhum dos seus casos importantes com esta nova lei. Queriam ter um precedente para o poderem fazer. Ninguém queria ser o primeiro. Mas agora, há uma pessoa que se chega à frente. No FBI, James Kostler debate-se para reorganizar toda a estratégia da agência em relação à máfia. Normalmente limitávamos-nos a olhar para os crimes que um grupo de pessoas cometia e tentávamos condená-las pelos seus crimes. E nunca olhávamos para o grupo como um todo. Kostler cria 5 brigadas para combater o crime organizado e dá-lhes instruções para investigarem uma família cada um. O seu alvo, os chefes. Ao apanhar os cabecilhas de surpresa, eles esperam desmantelar a infraestrutura de cada família. Tínhamos um plano e íamos segui-lo à risca. Íamos atrás da hierarquia das famílias. Entretanto, na equipa de combate ao crime organizado do Estado, Ronald Goldstock dá início à sua própria investigação, focando-se no domínio que a máfia detém sobre as indústrias e os sindicatos laborais. Ele sabe que a máfia tem um historial de controlo de oficiais corruptos dos sindicatos que desviam fundos dos trabalhadores e ameaçam efetuar greves em troca de subornos. A Lei RICO não era apenas uma teoria de acusação, mas uma teoria de investigação. Não nos limitámos a abordar as famílias, mas também as indústrias, e pensámos em formas de impedir que a máfia continuasse a operar. As agências colocam as suas investigações em andamento na esperança de prender cada família e o seu respectivo chefe individualmente. Abril de 1982. O New York Times escreve uma série de artigos expondo detalhadamente a influência da máfia sobre a indústria de construção da cidade, que movimenta $1.000 milhões por ano. Devido ao controle da máfia sobre os fornecedores de cimento, os custos são 70% mais elevados em Nova Iorque do que em quase todo o Noroeste. Os grandes chefes das famílias do crime de Nova Iorque decidiram criar um cartel no qual pudessem juntar os grandes empreiteiros e fazer-lhes o seguinte ultimato: nós vamos repartir todos os contratos. Vocês já não precisam de voltar a competir. A seguir, a máfia apropria-se de 2% de cada contrato e os empreiteiros fazem subir os preços para cobrir a extorsão. Os empreiteiros escolhidos para dividir os subornos com os chefes da máfia são conhecidos como o Clube do Cimento. A recusa em alinharem no negócio resulta em repercussões graves. Não tinham outra escolha senão juntarem-se à associação e obedecer às suas regras. Caso recusassem fazê-lo, sofreriam danos económicos, físicos e até a morte. Os investigadores veem o cimento como uma forma de sustentar o seu caso, mas continuam a precisar de provas concretas. Eles esperam que uma campanha de vigilância e de escutas, onde os mafiosos possam ser implicados em gravações, seja a chave para os levar perante a justiça. 14 de outubro de 1982. O presidente Ronald Reagan declara que o poder da máfia está a ficar fora de controlo. The existence of this nationwide criminal network and its willingness, and too often its success, in corrupting and gaining protection from those in high places is an affront to every law-abiding American. Para ele, as razões para o sucesso do crime organizado são claras. Vows of secrecy and loyalty, insulation of its leaders from direct criminal involvement, bribery and corruption of law enforcement and public officials. Ele ordena ao FBI para criar fortes ligações com as autoridades do estado de Nova Iorque. Ambas as agências irão lançar uma campanha de vigilância alargada para se infiltrarem neste mundo secreto.
Aquilo era de tal forma importante e empolgante que queríamos sair bem-sucedidos. Os segredos que conseguem escutar irão abrir a porta para o submundo da máfia. Now, when you got a guy that steps on a line and this and that, now you got the rest. A strong union makes money for everybody, including the wise guy. – 1982. Cidade de Nova York. Os 7 milhões de pessoas que aqui vivem pagam indiretamente tributo às 5 famílias mafiosas que dominam a cidade. A indústria do vestuário, a zona portuária, o mercado de peixe de Fulton, a recolha do lixo, todos os aspectos de construção. Não havia nenhum aspecto de qualquer grande indústria que fosse crítica para a cidade que não tivesse o dedo da máfia. Eles controlavam todos os tipos de negócios legítimos e isso fazia aumentar os custos dos bens e serviços desses negócios ao cidadão comum. Os agentes do FBI da equipa de intervenção do Estado querem colocar um ponto final no domínio da máfia. Esperam reunir provas de uma organização criminosa através de um sistema de escutas. Mas entrar no bem guardado submundo da máfia será perigoso. Um dos maiores elementos de persuasão que a máfia tinha e continua a ter é o da morte. Partem-nos uma perna ou perseguem os membros da nossa família. Os agentes começam a investigar os locais frequentados pela máfia, os melhores sítios para obter informação crucial. Dezembro de 1982. Brooklyn, Nova York. Agentes do FBI vigiam o restaurante Casa Storta, o presumível local de encontro da família Colombo. O chefe da família, Carmine Persico, está na prisão, mas os agentes suspeitam que ele mantém algum controle sobre os negócios ilícitos. Carmine Persico estava a tentar manter a sua ligação à família do crime, aos subalternos e a gerir a família da maneira que bem entendia. Joey Cantamesa supervisiona a equipa de operações técnicas do FBI. O seu objetivo, estudar o restaurante por dentro e por fora antes de introduzir uma escuta no seu interior. Um pouco antes, tivemos a oportunidade de efetuar uma pequena vigilância física aos suspeitos e ao local. Ele inspeciona a área, procurando formas de se infiltrar no ponto de encontro da família Colombo. Procurávamos saber se havia uma janela que podíamos deixar aberta ao local onde as chaves eram guardadas ou algo que pudesse tornar a entrada subreptícia mais fácil e rápida. Enquanto janta, Cantamesa repara que os Colombos usam uma mesa para os negócios oficiais da família. Ele terá de conseguir aceder ao espaço que fica por cima do teto falso para tornar a escuta eficaz. É uma missão perigosa. Se algum membro da família Colombo o apanhar, ele poderá ser assassinado. 3 da manhã. Numa noite de dezembro, Cantamesa e os outros agentes abrem um cadeado no portão de metal do restaurante para conseguirem entrar. Acedem a um espaço apertado situado por cima da mesa e instalam um microfone, mas o trabalho não está terminado. Os agentes apercebem-se que terão de voltar na noite seguinte para colocarem o transmissor. Foi preciso ver todos os pormenores, todos os recantos, analisar os espaços por cima da mesa. Por vezes não se pode fazer tudo numa só noite. Eles regressam ao restaurante e arriscam-se a ser apanhados no próprio espaço da máfia. Mas uma hora depois, os agentes escapam sem que tenham sido vistos. A missão é um sucesso. Os agentes ganham um particular interesse quando escutam as conversas de um soldado destacado chamado Ralph Scopo. Eles investigam a vida de Scopo e descobrem que é também o presidente do Conselho Distrital dos Trabalhadores de Cimento de Nova York. Trata-se de uma informação-chave. A infiltração dos sindicatos laborais é a pedra angular do sucesso económico da máfia. Para além de ser um soldado da família Colombo, tinha influência sobre os empreiteiros que estavam envolvidos nos maiores projetos de construção de Manhattan. Os agentes do FBI sabem que precisam de mais informação e colocam escutas no escritório e no carro de Scopo. Descobrem que está a tirar partido da sua posição para ameaçar fazer greves. Os fornecedores de cimento, com receio de perderem lucros e prejudicarem o negócio, pagam aos Colombos para impedir que o sindicato apele à greve. As empresas que trabalham para os setores público e privado constituem o chamado Clube do Cimento. Os investigadores acreditam que a exposição desta extorsão poderá derrubar a família inteira, incluindo o seu chefe, Carmine Persico.
Scopo era o indivíduo que garantia que as famílias do crime recebiam a sua parte. Houve uma conversa em que um soldado da família Colombo falava com ele acerca de um grande projeto de construção em que ele esperava envolver-se. E Scopo disse-lhe: não, espera lá, são 10 milhões? A Comissão terá de receber parte desse valor. Esta não é a primeira vez que as autoridades ouvem este termo, mas continuam a questionar-se. O que é a comissão? Os investigadores acreditam tratar-se do corpo gerente da máfia. Ao longo dos anos, houve outras escutas que mencionavam vagamente a comissão, mas os investigadores sabem pouco ou nada acerca dela, embora acreditem que os 5 chefes de Nova Iorque façam parte do conselho. Os agentes pensam que estes homens têm a palavra final sobre as políticas e negócios da máfia, mas não possuem provas concretas que confirmem a sua existência. Outras conversas vêm confirmar que Scopo não trabalha apenas para os Colombos, ele recolhe subornos para as 5 famílias. Os chefes, devido à sua ganância, reuniam-se entre si e participavam num esquema em que todos tinham direitos iguais. Estas conversas são exatamente aquilo que os investigadores esperavam obter. Provas sólidas de uma grande organização criminal que envolve as 5 famílias nova-iorquinas. Se as autoridades conseguirem estabelecer relações entre as famílias, terão a oportunidade de derrubá-las de uma só vez através da Lei RICO. Um mafioso da Garela irá ajudá-los a reforçar o seu caso. Março de 1983. Nova Iorque. As autoridades federais e estatais lançaram uma campanha geral de escutas contra a máfia de Nova Iorque. Enquanto os investigadores analisam as conversas da família Colombo, a equipa especial do Estado visa o presumível chefe da família Lucchesi, Tony Patos Corallo. Os investigadores suspeitam que Corallo controla a recolha de lixo em Long Island e que gera o seu negócio a partir do assento de trás do seu Jaguar XJ6 preto. Percebemos que, se conseguíssemos colocar uma escuta no carro, poderíamos ouvir as conversas que nos dariam não só uma melhor compreensão da indústria, mas também as provas para fazermos aquilo que queríamos fazer. A equipa sabe que será uma missão difícil. As interferências rádio e as limitadas distâncias de transmissão tornaram inúteis escutas anteriores colocadas em veículos. Este homem, Tony Angiulo, que ainda trabalha infiltrado para a equipa, está determinado a tornar esta escuta eficaz. Fomos ter com um vendedor de carros que nos arranjou um carro igual e analisámo-lo na tentativa de descobrir como iríamos abordá-lo. Angiulo e outros agentes treinam a instalação de escutas numa cópia exata do Jaguar que Corallo usa. Uma vez no seu interior, eles determinam que precisarão de 5 minutos para terminar o serviço. – 23 de março. Enquanto o motorista de Corallo janta em Long Island, o seu Jaguar encontra-se vazio no parque de estacionamento. Era um jantar à mesa, por isso iria durar pelo menos 3 horas. Achámos então que era a nossa melhor oportunidade. O carro é abordado por 3 agentes. Os seus movimentos são rápidos e precisos. Tínhamos de desmontar uma secção do carro, instalar o aparelho e depois voltar a colocar tudo como estava, sem deixar nada fora do sítio. Utilizando fita de eletricista, eles fixam um microfone e um transmissor no interior do tablier. A seguir, ligam os 2 aparelhos à bateria do carro, que lhes irá fornecer energia. A tarefa demora menos de 10 minutos e os agentes dispersam. Havia muitos desafios que tínhamos de enfrentar e fizemos-lo. Foi um grande feito. Mas surge um problema imediato: gravar uma escuta em constante movimento. Para o fazer, os agentes que seguem o carro usam um receptor para receber os sinais vindos do Jaguar e transmitem-nos para uma carrinha situada a 1 km de distância. O seu trabalho acaba por dar frutos. Sal Avelino, o motorista curioso de Tony Corallo, leva o seu chefe a ter algumas conversas incriminatórias. Em poucos dias gravámos Corallo a dizer que ele era o chefe da família Lucchesi.
algo que nunca tínhamos conseguido ouvir antes. A confissão de Corallo de que ele é o chefe envolve-o na organização e ajuda os investigadores a provar o seu caso com base na Lei Rico. Os agentes continuam a seguir Avelino e ouvem uma conversa com outro soldado sobre os planos da família Lucchese para controlar a recolha de lixo da cidade, eliminando a concorrência. A equipa de investigação do Estado analisa horas de gravações. Foi emocionante porque todos os dias ele revelava mais dados sobre o que estavam a planear e descobrimos todo o tipo de pormenores acerca da forma como eles pensavam. Mas seguir os homens constantemente e evitar serem detectados revela-se difícil. Tínhamos de estar razoavelmente perto do veículo para ouvi-los. O problema é que Corallo e Avelino eram muito cautelosos. O próprio Corallo ajustava o retrovisor para poder ver o que se passava atrás dele. Sabiam que podiam estar a ser seguidos. Os agentes mantêm a distância e ouvem Sal Avelino falar acerca do crescente ressentimento contra o presumível chefe da família Gambino, Paul Castellano. Os mafiosos acreditam que Castellano se tornou demasiado ganancioso e está a receber uma parte dos lucros maior do que aquela que merece. The beginning. And more fucking thing now. Never says a word. It doesn't even say thank you. Yeah, forget thank you. Thank you, I don't expect it. I'm not expecting. But he doesn't even say, Jesus, you know, this is really getting. You know, like, I mean, it went from 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000. Isto implica Castellano no negócio ilegal. Mas as autoridades ainda precisam de conseguir escutar os gambinos. É o FBI que está incumbido dessa tarefa, vigiando a majestosa casa de Castellano em Staten Island. Março de 1983. Staten Island, Nova York. Grande Paul, a sua alcunha devido ao seu 1,88 m de altura, ocupou o lugar de chefe nos anos 70. Ele projeta a imagem de um banqueiro sofisticado de Wall Street, mas gera mais de 400 soldados que cumprem o seu trabalho sujo. Desta forma, Castellano não tem de sujar as mãos, mas os investigadores esperam que ele possa ser gravado a discutir o seu papel nos negócios ilícitos. O FBI recorre uma vez mais a Joey Cantamesa, o agente que colocou as escutas no local de encontro dos Colombos, em Brooklyn. A vigilância intensiva dividia-se em várias partes. Uma, é claro, era o local, para ver quem entrava e saía. A segunda era os sujeitos ou aqueles que tinham acesso ao local. Quem tinha as chaves, quem tinha os códigos dos alarmes. A casa de Castellano tem muitos obstáculos. Um sistema abrangente de alarme e videovigilância e um constante fluxo de associados que vão e vêm. A casa, raramente, ou mesmo nunca, estava vazia. Cantamesa conta ao relatório final que ele e outro agente fizeram-se passar por técnicos da televisão por cabo para aceder à casa de Castellano. É uma operação perigosa. No caso de virem a ser descobertos, poderão perder a vida. Tínhamos de ser muito ousados e estarmos dispostos a correr riscos. Riscos calculados. O outro agente mantém-se a vigiar a partir do exterior, enquanto Cantamesa tenta perceber onde deve instalar as escutas e os cabos de transmissão. Este transmissor irá permitir aos agentes escutar as conversas a partir de um apartamento situado nas proximidades. Graças a informadores, Cantamesa sabe que Castellano gera os seus negócios numa mesa grande perto da cozinha e decide que é esse o local perfeito para instalar a escuta. O agente solicita a ajuda de um soldado da família Gambino para tornar o serviço menos suspeito. Quando estava com o sujeito e ele queria ver o que fazíamos, tentava ajudar-nos. Pedíamos-lhe para segurar no fio, na lanterna ou na chave de fendas. Ele consegue instalar o microfone e sair da casa sem ser descoberto. A instalação do microfone decorreu como planeado e funcionou na perfeição, até à trovoada que ocorreu nessa noite. A tempestade interrompe as transmissões para o posto de escuta. Cantamesa terá de voltar a entrar na casa. Por sorte, Castellano e os seus guarda-costas acreditam na operação de reparação. Algumas horas depois, a voz do grande Paul faz-se ouvir nas transmissões.
A partir das conversas captadas por aquela escuta, o FBI conseguiu provar que Paul Castellano era o chefe da família Gambino e que havia ligação entre todas as famílias mafiosas. A ligação. As 5 famílias estão envolvidas na indústria da construção, o chamado Clube do Cimento. Era eletrizante. Percebemos muito rapidamente que as famílias não eram distintas e separadas, mas que trabalhavam em conjunto. Agora que os investigadores sabem que a máfia opera como uma organização, controlada por uma comissão de chefes, podem fazer algo que nunca julgaram ser possível: utilizar a lei RICO para acusar todas as famílias num único processo. A importância da missão só se tornou clara depois do serviço ter sido feito. Os investigadores descobrem ainda que existe uma cisão no seio da família Gambino e que um capitão chamado John Gotti não está satisfeito com o estilo cada vez mais ganancioso de Castellano. John Gotti e a sua equipa eram peças-chave da facção operacional da família Gambino. E todos sabiam que tinham divergências com Paul Castellano. As autoridades monitorizam ambas as fações da família e esperam destruir a infraestrutura Gambino antes de serem os próprios membros a fazê-lo. Maio de 1983. Investigadores vigiam os Gambinos, mas ainda não ligaram todos os pontos acerca da comissão. Continuam a ouvir as escutas quando o ex-chefe Joseph Bonanno, agora reformado no Arizona, publica as suas memórias num livro intitulado Um Homem de Honra. Com 78 anos de idade e mostrando sinais de doença, o senhor da máfia quer que o mundo saiba que os laços de sangue foram substituídos pela avareza extrema. Ele já não era um manda-chuva e o que estava a tentar fazer era, de certa forma, justificar a sua vida. Qual o motivo que torna o livro de Bonanno tão importante para os investigadores? Bonanno dedica um capítulo inteiro à explicação da comissão. De acordo com ele, a comissão nasceu na cidade de Nova Iorque em 1931. A máfia percebeu que um comitê de homens, um de cada grande família, evitaria lutas internas desnecessárias. A comissão resolve quaisquer disputas territoriais ou financeiras entre mafiosos rivais. E protege os chefes ao decretar que ninguém pode matar um chefe sem a aprovação da comissão. Ali estava Joe Bonanno, um dos chefes originais das 5 famílias, a escrever um livro que revelava a existência da comissão, como operava e porquê. As escutas captam um autêntico frenesi em resposta ao livro de Bonanno. Os outros chefes ficam furiosos por Bonanno ter quebrado o código de silêncio da máfia. Paul Castellano foi apanhado numa gravação a dizer: eles vão fazer de nós uma grande conspiração. Como é que aquele idiota pode fazer isto? Agosto de 1983. Ronald Goldstock, chefe da equipa de combate ao crime organizado de Nova Iorque, aborda o promotor público Rudy Giuliani com uma proposta: juntar as diferentes investigações às famílias do crime num único caso federal. Os promotores podem recorrer à lei RICO para avisar os chefes. Apesar dos cabecilhas não terem cometido os crimes, são a chave da organização. Expus a teoria que tínhamos desenvolvido acerca do caso da comissão. Ele foi bastante receptivo. A chave para derrubar a máfia é provar a existência de uma organização criminosa. Tudo, desde as escutas ao livro de Bonanno, pode ser usado como prova. O antigo promotor, Gil Childers, conta o relatório final que Giuliani focou-se nas memórias de Bonanno. Quando o Rudy leu aquilo, disse: meu Deus, este tipo está a admitir a existência de toda uma estrutura de crime organizado. Temos de conseguir fazer alguma coisa com isto. Mas os promotores públicos deparam-se com um forte revés quando um dos seus principais acusados encontra um fim violento nas ruas de Nova Iorque. Naquela noite, apercebi-me de repente que aquilo era real. Setembro de 1983. Os agentes do FBI e da equipa especial do Estado encontram-se em plena campanha de vigilância contra a máfia nova-iorquina. Já colocaram escutas em alguns membros da comissão, como os chefes das famílias Lucchesi, Gambino e Colombo, e estão a compilar provas concretas. Como esta conversa entre um dos capitães dos Lucchesi e o motorista do chefe da família, Tony Patos Corallo, que relata um desentendimento que ele teve com o presidente de um sindicato local.
I'm saying? Yours. It's nothing is yours. Everything is the boss. And we only even got the privilege of working it. O trabalho dos investigadores ainda não terminou. Possuem gravações de chefes e subchefes, onde admitem gerir negócios ilícitos e famílias. Mas ainda precisam de conseguir provas para condenar outro presumível membro da comissão. O chefe dos Genovese, Anthony Tony Gordo Salerno. Apesar do seu caráter reservado, Salerno é um dos mafiosos mais ricos. Sediado em Harlem, ele controla um negócio de agiotagem no valor de 10 milhões de dólares anuais. Harlem Leste, Nova York, dezembro de 1983. O agente do FBI, Joey Cantamesa, vigia o clube social Palma Boys, o local de encontro favorito de Salerno. Ele espera gravar as reuniões entre Salerno e os seus principais homens. Sem escutas, os promotores terão dificuldades em associar a família Genovese a toda a operação. O agente detecta imediatamente um desafio. Um enorme portão de metal que bloqueia a entrada e que promete fazer imenso barulho. A partir das atividades de vigilância, sabíamos que depois daquele portão ser destrancado, tinha uma das aberturas mais barulhentas que a equipa de vigilância já tinha ouvido. Para resolver o problema, Cantamesa coloca um caminhão do lixo estacionado junto ao local. Quando estávamos prontos para abrir o portão, nem sequer nos ouvíamos a pensar. Os agentes identificam a mesa de conferências de Salerno. A seguir, entram na adega que fica por baixo e perfuram o chão de madeira para prender a linha de transmissão. Cantamesa rasteja entre ratazanas para instalar a escuta. Não era uma maneira confortável de instalar fio e meter as mãos em sítios que não podíamos ver. Pouco antes do amanhecer, Cantamesa termina o serviço. Mais tarde, nesse dia, a voz profunda de Salerno faz-se ouvir através das linhas. Eles tinham o Tony Gordo Salerno a falar sobre a comissão nas gravações captadas pela escuta instalada no Clube Social Palma Boys. Os agentes têm agora escutas nas principais famílias do crime em Nova York, mas continuam à procura de dados que provem que os membros da comissão se reúnem para discutir as suas atividades. 15 de maio de 1984. Agentes do FBI seguem uma informação que poderá ser a chave para o seu caso. Uma reunião da comissão numa casa em Staten Island. As reuniões da comissão costumam ser de tal forma guardadas e em locais que as autoridades nunca suspeitariam que nunca foram vigiadas. Um soldado de cada uma das famílias transportava um dos seus líderes a um local específico e protegido. Essencialmente era planeada para ser num sítio que o FBI e as forças da lei não suspeitassem. Os agentes vigiam a residência a partir de uma carrinha estacionada a poucos quarteirões, na esperança de obter provas fotográficas dos chefes juntos pela primeira vez. Um por um, os chefes entram na casa e todos são apanhados pelas objetivas do FBI. Entre eles, Paul Castellano, Tony Gordo Salerno, Tony Patos Corallo e vários outros mafiosos. Tirámos fotografias de todos os chefes, dos seus subchefes, braços direitos ou assistentes a entrarem na casa. O caso contra os chefes é de tal forma vasto e apoiado por escutas que revelam as atividades ilegais e por fotografias dos chefes juntos que os próprios mafiosos desconfiam que algo se está a passar, incluindo o motorista de Corallo. Something might be coming down, and I want to be prepared for whatever is going to come. I want to know how do I stand, what do I do, where do I go. Fevereiro de 1985. Com provas convincentes na forma de fotografias e escutas, o Procurador-Geral Rudy Giuliani está pronto para anunciar um processo de acusação maciço. Havia uma quantidade tremenda de energia. Todos sabiam que ia ser um caso absolutamente inédito. Mas antes do anúncio oficial, as estações noticiosas locais recebem uma informação acerca do plano. Uma delas telefona ao supervisor do FBI, Jim Kostler, para obter um comentário. Eu disse, temos um problema. Estes indivíduos vão refugiar-se em hospitais, vão fugir e por aí fora. Temos de fazer isto agora. Um grupo de agentes federais e da polícia apressa-se a percorrer a cidade de Nova York para efetuar detenções. Numa hora, a polícia prende os protagonistas. O chefe da família Gambino, grande Paul Castellano.
o chefe da família Lucchese, Tony Patos Corallo, e o chefe da família Genovese, Tony Gordo Salerno. Carmine Serpente Persico encontra-se atualmente em custódia federal, acusado de ser o chefe da família Colombo. O chefe da família Bonanno, Filipe Enferrujado Rastelli, não é acusado, mas já se encontra atrás das grades por outros crimes. O ex-chefe Joey Bonanno alega incapacidade física e recusa um apelo pessoal da parte de Rudy Giuliani para cooperar. 26 de fevereiro de 1985. I would say this is a very major blow against the mafia in New York, and I think it helps throughout the United States. Giuliani anuncia oficialmente as 15 acusações feitas contra os chefes de Nova York e representantes das 5 famílias do crime organizado. Os procuradores acusam os 9 homens de participarem numa comissão de alcance nacional que controla as atividades mafiosas, incluindo o tráfico de droga, agiotagem, jogo ilegal e chantagem laboral. O processo judicial não afasta todos os chefes opulentos das ruas por muito tempo. 18 de dezembro de 1985. O chefe da família Gambino, Paul Castellano, é libertado depois de pagar uma fiança no valor de $2 milhões. Giuliani e o FBI acreditam que o seu caso mais sólido é precisamente contra Castellano, que gera uma vasta operação com mais de 500 associados. Mas graças às escutas, os investigadores sabem que muitos dos membros da família estão insatisfeitos com a liderança de Castellano. Passava-se qualquer coisa. Ouvimos falar sobre umas reuniões secretas, mas não tínhamos dados específicos. 17h45. O tráfego da hora de ponta enche as ruas do centro de Manhattan. O sedã preto de Castellano encosta à porta do Sparks, um restaurante na 46th Street. Quando Castellano abre a sua porta, 4 homens vestidos com gabardinas abordam o carro. 2 assassinos abrem fogo sobre o chefe, atingindo com 6 balas na cabeça e no torso. Os homens atingem ainda o seu subchefe, Tommy Bilotti, por 4 vezes. Os atiradores escapam-se por entre os inúmeros pedestres que se encontram nas ruas. A cabeça de Castellano fica apoiada na porta. O corpo do seu subchefe jaz numa poça de sangue na rua. Ambos os homens são dados como mortos no local. Fiquei muito impressionado pela gravidade do caso. Naquela noite percebi de repente que aquilo era real. Aqueles tipos andavam lá fora a matar-se uns aos outros e a aterrorizar as pessoas. Era muito preocupante. Em poucas horas, os investigadores viram-se para o homem que acreditam ter mais a ganhar com a morte de Castellano. O capitão da família Gambino, John Gotti. Os agentes sabem, através de informadores, que Castellano quis desertar Gotti e o seu grupo, depois de terem sido presos por tráfico de droga. Paul Castellano ficou furioso com John Gotti e a sua equipa. Culpou-os pelos problemas que ele estava a enfrentar. O ataque ao poder por parte de Gotti funciona. Agentes infiltrados informam que Gotti se tornou no chefe da família, pouco depois do assassinato de Castellano. O que significa a morte de Paul Castellano para o caso contra a comissão? Os procuradores têm de excluir várias conversas gravadas a partir da sua residência em Staten Island. Com o grande Paul fora de cena, as escutas não podem ser usadas em tribunal. Os procuradores perderam horas de conversas que provam que os Gambinos ocupavam lugar na comissão. Quando subitamente aquela cadeira ficou vazia, da perspectiva do júri era uma peça da história que passava a estar em falta. Apesar deste forte revés, os procuradores decidem avançar sem as provas relativas a Castellano. Ele tinha uma espécie de imagem clássica hollywoodesca característica de um chefe da máfia. O caso perdeu parte do seu sex appeal, digamos assim, mas ainda nos restava muitos trunfos. Embora a acusação esteja confiante, continua a enfrentar um caso judicial inédito em toda a história. You're going to hear an answer today like you've never heard before. – 8 de setembro de 1986. Começa a escolha do júri para o julgamento da Comissão da Máfia no Tribunal do Distrito Federal na Baixa de Manhattan. O procurador-geral, Rudy Giuliani, nomeou Michael Chertoff, de 32 anos de idade, como principal advogado de acusação. O jovem advogado terá de convencer um júri que estes chefes da máfia se sentam num perigoso conselho de diretores, conhecido por comissão, e que dirigem a organização criminosa conhecida por máfia. Nunca se sabe o que um júri irá fazer, mas estávamos confiantes de que tínhamos um caso sólido. No seu discurso de abertura, Michael Chertoff argumenta que a comissão é uma organização corrupta, dominada por um único princípio, a ganância. As gravações de áudio são a sua peça central.
como esta gravação em que um capitão da família Lucchesi discute o controle da sua família sobre o sindicato da recolha do lixo. Um dos principais réus é o soldado dos Colombos, Ralph Scopo, acusado de aceitar subornos das firmas de cimento. Scopo expôs o negócio nas escutas. Eles tinham Ralph Scopo numa gravação a falar sobre o facto da Comissão controlar os projetos de construção em Nova York. Na verdade, não precisavam do depoimento das testemunhas. As gravações da investigação, que durou 4 anos, contêm vários dos acusados apanhados a falar sobre a Comissão e os seus crimes. As provas mais convincentes eram as gravações, que continham as suas vozes. Não eram vozes de terceiros, não eram ex-condenados a testemunhar para verem as suas penas reduzidas. Estava lá. No total, a acusação leva 85 testemunhas a prestar depoimento e apresenta mais de 150 cassetes de áudio. 18 de setembro de 1986. You're going to hear an answer today like you've never heard before. O advogado de defesa Samuel Donson, que representa o subchefe da família Lucchesi, diz aos jurados que algo nunca foi dito num tribunal. A máfia e a comissão existem. Foi muito surpreendente. Nunca nenhum advogado de defesa tinha admitido a existência de La Cosa Nostra. O que leva a defesa a admitir que a máfia existe. É impossível refutar as centenas de horas de gravações. Mas, argumentam eles, ser membro da máfia não faz de uma pessoa uma criminosa. My client was riding around in that car and there wasn't one word that came out of his mouth that indicated any activity on his part of a criminal nature. Os advogados de defesa descrevem a comissão como um círculo de negócios secreto. Não autoriza homicídios, mas resolve disputas para evitar conflitos. Os advogados de defesa viram-se num impasse para tentar juizar uma estratégia de modo a tentar fazer alguma coisa com os seus clientes. 19 de novembro de 1986. Depois de 5 dias de deliberações, os jurados revelam o seu veredicto. Tony Gordo Salerno, Tony Patos Corallo, Carmine Serpente Persico e 5 dos seus associados são considerados culpados de todas as acusações. Foi uma vitória completa e a justificação de toda a teoria que sustentou tremendos esforços para acusar e combater a La Cosa Nostra. A sentença: 100 anos sem liberdade condicional, o máximo numa condenação pela Lei Rico. They reached a verdict that is just and that sends the message from the community to these people that they cannot be above the law and that they will be brought to justice and they will be convicted. Corallo, Persico e Salerno são condenados à prisão perpétua. Foi um acontecimento extraordinário que captou a atenção da comunidade e enviou a mensagem de que existia uma forma de tirar aquela gente das ruas para sempre. No relatório final, o caso da Comissão estabelece um precedente para as forças da lei usarem a Lei Rico por todo o país. O Estatuto Rico torna-se no método escolhido para combater vários tipos de crimes organizados, como os gangues urbanos. Mas apesar da Lei Rico afetar as 5 famílias nova-iorquinas, não consegue travá-las. O FBI descobre que uma nova geração de chefes substituiu os líderes encarcerados. Em 1988, as autoridades descobrem um erro crasso na investigação à Comissão. Informadores revelam que o principal acusado, Anthony Salerno, não é o chefe da família Genovese. Foi erradamente identificado. O verdadeiro chefe, Vincent o Queixo Gigante, tinha estado a dirigir as operações detrás das grades. Descobrimos o quão ignorantes o FBI e as forças da lei eram em relação à máfia. Tinham apenas raspado a superfície. Ainda assim, continuam a ser fundamentos insuficientes para revogar a condenação de Salerno. Tony Gordo morre na prisão em 1992. A morte do chefe da família Lucchesi, Anthony Corallo, segue-se em 2000. Dos 3 grandes arguidos do caso da Comissão, apenas o chefe da família Colombo, Carmine Persico, permanece vivo. Supostamente gera a família Colombo a partir do complexo prisional federal de Butner, na Carolina do Norte. As regras internas da máfia permitem-lhe manter o seu estatuto, mesmo estando preso. As 5 famílias nunca chegaram a abrir mão do seu controlo sobre a indústria da construção de Nova Iorque ou dos seus sindicatos laborais.
A 11 de setembro de 2001, o ataque ao World Trade Center transforma-se num poço de dinheiro para a máfia. Os mafiosos são associados a empresas que recebem 63 milhões de dólares pela limpeza dos escombros. Enquanto a máfia continua a operar nas principais cidades dos Estados Unidos, o FBI afirma que só em Nova Iorque e Chicago é que mantém parte da sua estrutura original. Embora existam novos chefes, as condenações operadas pela Lei Rico não conseguiram acabar com a comissão. Correm rumores que o outrora Conselho Todo-Poderoso continua a existir, mas que provavelmente não voltará a ter o controle que teve no passado. Não há dúvida que a influência da Comissão se dissipou. Muitas das famílias do crime estão desorganizadas. Os chefes de todas elas têm sido condenados por repetidas vezes. Penso que se pode dizer que ainda não é de noite, mas começa a anoitecer. O sol ainda não se pôs no crime organizado, mas para lá caminha. Apesar de debilitada, a máfia permanece de pé, na esperança que uma nova geração possa reconstruir a velha glória da La Cosa Nostra. Versão portuguesa via satélite.